desculpa, é 9, mas o versículo é esse mesmo. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Está certo e agora? Certinho? Está certo, gente? 9:23. Eu falei a referência do capítulo errado, mas o livro e o versículo estão corretos. Agora, Lucas capítulo 18, versículo 27. Esse está certinho. Jesus respondeu: o que é impossível aos homens ou para os homens é possível para Deus. Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Pai, é a tua palavra que será ministrada nesta hora, que o Senhor nos dê graça, sabedoria, unção, revelação da mesma, para poder falar aos corações daqueles que nos ouvem, inclusive a minha vida seja edificada através desta palavra, em nome de Jesus. Hoje eu quero falar sobre algumas coisas, e quero dizer sobre palavras. Tem pessoas que amam as palavras, tem pessoas que fazem jogos de palavras, tem pessoas que usam as palavras também até mesmo para poder exercerem domínio, exercerem submissão sobre algumas pessoas, ou sobre alguma situação. Mas, quando nós dizemos de palavras, as palavras, quando nós não conhecemos elas, nós sempre recorremos a alguma fonte que possa nos auxiliar a termos a interpretação ou sabermos o significado daquelas palavras. Antigamente, nós tínhamos a questão dos dicionários, né? Os dicionários, talvez muitos jovens não vão saber ou não têm conhecimento do dicionário, porque ele fazia, não sei se ainda faz parte da lista escolar. É obrigatório estar na lista escolar, ainda faz parte? Muito bom. É o Aurélio, né? Mini dicionário da língua portuguesa. Era uma das principais coisas que as nossas professoras de português exigiam para que nós pudéssemos iniciar os nossos estudos. Porque através dos dicionários, as palavras que muitas das vezes nós não saberíamos como seriam os significados delas, nós recorreríamos aos dicionários e eram difíceis. Até hoje, algumas pessoas têm dificuldades para poder procurar uma palavra no dicionário, porque o dicionário ele tem regras para poder se achar, se encontrar as palavras. Ela começa pela ordem alfabética. Se você tiver dificuldade com ordem alfabética, você vai ter grandes dificuldades para encontrar as palavras. Hoje ficou mais fácil. A pessoa hoje não recorre mais ao dicionário, elas dão um Google. Dá um Google e o Google determina, ou o Google traz a resposta e o significado para aquela palavra, né? Então, assim, quando nós olhamos para algumas palavras, quando eu estou conversando com alguém, ou alguma palavra me chama a atenção, eu faço de tudo para que eu venha aprender o significado daquela palavra. Às vezes a pessoa está conversando comigo, se eu estiver com o celular, eu já busco o significado daquela palavra para que eu não fique meio que perdido. Então eu aprendo cada vez mais, eu enriqueço cada vez mais o meu vocabulário. Haja vista que algumas pessoas chegaram a falar para mim que eu falo algumas palavras difíceis aqui na igreja. Na verdade, eu não busco as palavras difíceis para eu poder falá-las, mas sim porque às vezes fazem parte do meu vocabulário, né? Então, assim, eu estou tentando mudar um pouco isso. A Zelina fala comigo, tem hora que você fala um negócio que eu nem sei o que você falou, e chega lá em casa, vai me perguntar o significado, eu falei isso, não sei o significado não, né? Mas aí ela fica me perguntando o significado de algumas coisas. Então, assim, as palavras são muito interessantes, e o dicionário é o recurso primordial para que você conheça o significado daquela palavra. Veja bem, o nosso dicionário português, alguma palavra, ela pode ter variáveis, ela pode ter vários significados. Agora, quando você vem para o hebraico, uma palavra no hebraico ou no grego, ela tem talvez dezenas de significados, muitos significados, uma mesma palavra, e detalhes, sentidos diferentes. Às vezes uma palavra dita num texto, e se você vê a mesma palavra no outro texto, ela está com o sentido diferente, ela não está com o mesmo sentido. Por que eu estou dando
esta introdução sobre palavras e sobre dicionário? Porque o Criador de todas as palavras é Deus. Deus é o Criador de todas as coisas. É Deus quem dá sabedoria ao homem ou deu sabedoria ao homem para que ele criasse as palavras, para que o homem tivesse posse dessas palavras. Deus deu sabedoria ao homem para que ele colocasse todas as palavras, assim, de forma uniforme, dentro de um livro chamado dicionário, para que aquele homem, quando precisasse, recorresse àquele livro, para poder se fazer conhecida aquela determinada palavra. Agora, como Deus deu a sabedoria para o homem, Deus deu inteligência para que o homem fizesse isso, para que o homem criasse o dicionário. Deus quem criou todas as palavras, tudo que tem procede de Deus. Agora eu quero dizer para você que existem algumas palavras que elas não fazem parte, se assim nós podemos dizer, se Deus tem um dicionário. Deus não tem um dicionário, mas se nós pudéssemos dizer, para que você entendesse o que eu estou querendo vos transmitir nesta noite, se Deus tivesse um dicionário, algumas palavras não fazem parte do dicionário de Deus. Deus não conhece algumas palavras, né? Por exemplo, a palavra impossível não existe no dicionário de Deus. O dicionário de Deus, esta palavra jamais irá existir. Deus jamais vai pronunciar esta palavra para que o ser humano ouça que para ele há alguma coisa impossível. Deus tudo pode, Deus tudo faz, Deus tudo opera. O que Deus quer realizar, Ele faz pelo poder da sua palavra. É através da sua palavra que Ele consegue liberar as coisas sobre as nossas vidas, para as nossas vidas, de forma poderosa, de forma que nós venhamos entender e vivermos aquilo que Deus quer que nós vivamos. Você precisa entender e aprender o dicionário dos céus. Tem muita gente que conhece o dicionário da terra, conhece muitas palavras aqui da terra, mas o dicionário dos céus, muita gente talvez não conheça as palavras que elas permeiam as regiões celestiais. Ou seja, existem algumas palavras que são poderosas, que você precisa trazê-la para o seu dicionário espiritual e fazer uso dela e tê-la, o seu significado na ponta da sua língua. A primeira coisa que você precisa ter na ponta da sua língua, uma palavra que você precisa trazer para o seu dicionário, é a palavra chamada perseverança. Repita comigo: perseverança. Mais forte: perseverança. Você precisa aprender a pronunciar e a vivenciar esta palavra. Você precisa perseverar. Deus já liberou muitas coisas sobre a sua vida no mundo espiritual, mas às vezes pela falta de perseverança, você não se apropria delas, você não toma posse delas, você não as tem em suas mãos, porque você não tem perseverado. Mas eu quero dizer para você, que se você se apropriar desta palavra chamada perseverança, você vai vencer as adversidades na sua vida, você vai vencer as lutas na sua vida, e você vai ver quão grandes coisas Deus pode fazer na sua vida. Perseverar. A Bíblia diz que nós devemos fazer o quê? Batei e abri-se-vos-á, pedi e dai-se-vos-á, buscai e acharei. Você está entendendo? Existem 3 verbos: pedir, bater e buscar. Você precisa aprender a conjugar esses verbos. Agora, veja bem, você não pode conjugar esses verbos no pretérito perfeito ou no futuro do pretérito. Você precisa aprender a conjugar esses verbos no presente. Você precisa dizer: eu bati. Não, você não pode dizer eu bati. Você tem que dizer: eu estou batendo, eu irei bater. Futuro do presente. Você precisa aprender a conjugar esses verbos para que você tome posse daquilo que Deus tem pré-determinado para a sua vida. Você quer perseverar? Você quer perseverar? Mas para perseverar você tem que bater. E tem gente que vai
e bate uma vez, e bate uma vez, e às vezes não se abriu, ele começa a desanimar, ele começa a desistir, a perseverança começa a minar da sua vida. Irmãos, eu quero dizer para você uma coisa: Jesus dá um exemplo de uma mulher, de uma viúva, que tinha uma causa para ser julgada por um juiz iníquo, ou seja, ela ia pedir o juiz para julgar a causa dela, e aquele juiz não dava ouvidos à sua petição, mas aquela mulher não desistia. No outro dia, ela ia novamente, incomodava aquele juiz iníquo, pedia para ele novamente julgar a sua necessidade. Ele não ouvia novamente, mas no outro dia, ela estava lá, incomodando aquele juiz iníquo, pedindo que ele julgasse a sua causa. Aquele juiz disse da seguinte forma: olha, esta mulher está me perturbando, vou julgar a causa dela, quem sabe assim ela me deixa em paz. Ele julgou a causa dela favorável, e aquela mulher saiu dali abençoada. Veja bem, a Bíblia está nos dizendo de um juiz iníquo, que atendeu a petição de uma viúva. Quanto mais você, meu filho, quanto mais você, minha filha, se bater na porta celestial do juiz de toda a terra, o justo juiz, ele não vai te abençoar? Agora você precisa bater, você precisa bater. Agora, bata hoje, não se abriu, bata amanhã, não se abriu, bata de novo, continue batendo, não desista, persevere, continue na perseverança, que o seu milagre vai chegar na sua vida. Buscar, precisa buscar. Lembra daquela mulher que perdeu a dracma? Ela perdeu uma dracma que tinha um grande valor para ela. Ela tinha outras, ela tinha várias outras dracmas, mas ela perdeu uma. O que ela fez? Ela varreu a casa diligentemente, pegou uma lamparina, acendeu tudo, buscou aquela dracma diligentemente, porque aquilo tinha grande valor para ela. Irmãos, assim também tem que acontecer nas nossas vidas. Você precisa buscar. E buscar, pastor, o quê? Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus. Você precisa entender que a sua pátria, ela é celestiana. A sua pátria não é aqui, a nossa pátria não é aqui. Mas enquanto nós não estamos lá com o Senhor, nós não iremos para o Senhor. Nós temos que buscar que o reino dele seja implantado aqui nesta terra. Busque o reino de Deus e pede. Tem que pedir. Você tem que pedir, meu filho. Lembra daquela mulher Ciro-fenícia? Uma mulher cananeia, uma mulher que nem era judia, uma mulher que não era do povo de Israel. Ela ouviu dizer que Jesus estava naquela cidade, e ela começou a ir atrás de Jesus, gritando atrás de Jesus, atrás da comitiva de Jesus, pedindo: Jesus, Jesus, socorre-me, porque a minha filhinha está terrivelmente endemoniada. Jesus não dá ousadia para aquela mulher. Jesus não olha para aquela mulher, e aquela mulher continua gritando: Jesus, socorre-me, a minha filhinha está terrivelmente endemoniada. Jesus não olha para aquela mulher. Os discípulos viram para ele e falam: mestre, despeça, para que ela nos deixe em paz. Irmãos, porque veja bem, eu amo as mulheres, né? Eu amo as irmãs são bênçãos nas nossas vidas, mas quando uma mulher quer importunar alguém, vou te falar uma coisa, viu? Ontem, essa semana não foi fácil para mim. Essa semana foi muito difícil. Eu levantei, dormi todos os dias praticamente muito tarde, e acordei muito cedo, fora do meu horário de costume. Uma coisa é quando você tem que levantar muito cedo para orar, aí você sabe, mas quando você está cansado e você quer descansar. E ontem, quinta-feira, eu levantei, de quarta para quinta, eu fui dormir, era 00:30, acordei 4 horas da manhã para poder viajar, saí 5 horas, peguei o presbítero Luciano na casa dele, 5 horas da manhã, lá no Colonial, no Tropical, para a gente poder ir para Curvelo. Voltei cansado, teve Gessel à noite, fui dormir quase 1 hora da manhã, de sexta para sábado. Sexta para sábado eu fui dormir quase 1 hora da manhã. Vamos dar 15 para 7, irmãos. 15 para 7, eu dormindo, aí eu escutei uma voz: meu anjo,
Eu fingi que eu estava dormindo de novo. Meu anjo, eu não respondia. Meu anjo, eu falei, o que você quer? Vamos fazer caminhada? Eu falei, eu não estou acreditando nisso não. Eu falei, não estou acreditando nisso. Eu falei, não vou. Desse jeito que eu falei, cara, igual menino, não vou. Aí ela, falei, quantas horas são, Zelinda? 15 para 7. Você está louca? Sábado? Não vou não. Virei para dormir, virei para o canto. Deu 7 horas, meu anjo. Vamos fazer caminhada? Ô tribulação, gente. Aí eu falei, não vou. Ela foi, saiu da cama, foi fazer café. Aí quando a mulher faz assim, você já perdeu o sono. Você volta a dormir? Não volta. Levantei. Cheguei na cozinha e falei assim, que tribulação é essa que você arrumou na minha vida, minha filha? O que você está arrumando comigo? Bota a roupa e vamos fazer caminhada. Perseverou, me tirou o sono. Aquela mulher, Ciro Fenícia, ela estava tipo a Zelinda comigo, mas numa proporção maior, no nível hard, sabe? Ela gritando atrás de Jesus, falando, Jesus, socorre-me, a minha filhinha está terrivelmente endemoniada. Jesus vira para aquela mulher, irmãos, se fosse essa geração de crentes mimimi hoje, Jesus vira para aquela mulher e fala assim, mulher, eu não fui enviado, senão aos filhos da casa de Israel. Não é lícito pegar os pães e lançá-los aos cachorrinhos. Ah, se fosse umas irmãs nesse dia de hoje. Ah, se eu falasse assim com algumas. Nunca mais eu volto na igreja do Água Branca. Pastor Mardo me chamou de cadela. Me chamou de cachorra. Aquela mulher, o que ela fez? Ela xingou Jesus, ela foi inteligente, ela falou, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Tem uma migalha para essa cadela aqui, tem uma migalha para essa cachorra aqui. Jesus olha para ela e fala, mulher, nem em Israel eu vi uma fé tamanha tua, vai e seja feita conforme a tua vontade. Aquela mulher saiu dali, imediatamente o demônio largou a filha dela e ela recebeu a vitória. Pediu! Você precisa pedir, mas precisa saber pedir. Você não pode pedir de qualquer jeito. Gente, para de olhar a eleição aí, vocês estão me deixando atribulado. Por favor. Não, vocês não. Estou vendo uns aqui, me ajudem. Eu custei a acalmar meu coração. A ansiedade desceu, então vigiem. Onde eu estava? Estou falando com vocês? Onde que eu estava? Nos cachorros, nas migalhas. Precisa saber pedir. Você precisa pedir, sendo uma pessoa específica naquilo que você pede. Se você precisa de uma resposta numa área da sua vida, você precisa falar, dar os nomes naquilo que você precisa pedir. Hoje, eu fui fazer uma oração a Deus, e o Espírito de Deus me tomou, eu preocupado, sério, preocupado mesmo, com tudo que pode acontecer, né? Com tudo que pode acontecer, a partir daqui, 1 hora mais ou menos. A partir de 1 hora. Eu falei domingo passado aqui, talvez as pessoas não tenham interpretado, mas o que eu estou falando não é com soberba, não é com arrogância, não é nada disso não. Mas pela misericórdia de Deus, Ele nos deu condições, se nós quisermos reiniciarmos as nossas vidas, se Deus assim permitir, em outro lugar, outro país. Eu fui orar a Deus, falei, Deus, eu fiz até uma oração do pastor Lucinho. Falei, Deus, nós merecemos fulano. Nós merecemos fulano, mas tenha misericórdia de nós e nos dê ciclano. E pedindo a Deus, mas contudo também, me ajude a submeter-me à tua vontade. Porque difícil é você entender que Deus está no controle de todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas, irmãos. E eu orando a Deus, falei, traga paz ao meu coração.
Eu preciso continuar a caminhada, eu não posso sucumbir, não posso. Eu quero estar no centro da tua vontade, porque é fácil eu pegar as coisas e ir embora, mas se ele falar comigo, se ele quiser o contrário, falar permaneça, eu vou permanecer segundo a vontade dele. Está entendendo, irmãos? Então nós precisamos saber pedir. Agora, quando eu disse que uma das palavras que não existem, ou não existe no dicionário de Deus, que você precisa aprender, é falta de perseverança, né? Agora, uma coisa que não existe no dicionário de Deus, em hipótese alguma, é o impossível. Deus não sabe conjugar, Deus não sabe pronunciar essa palavra impossível. Você precisa entender que, para você viver o impossível de Deus, você precisa perseverar, mas você precisa ter fé. Você precisa acreditar que Deus pode mudar qualquer situação, acreditar que Deus pode mudar qualquer circunstância, acreditar que Deus pode tornar-se a tempestade em bonança na sua vida. Pastor, mas eu estou entrando numa tempestade. Meu filho, é melhor você estar numa tempestade com Deus, do que estar num mar calmo, em águas tranquilas, sem Deus ao teu lado. Eu preciso acreditar nisso. E eu falo, Deus, se é para viver um turbilhão, mas se for na tua presença, me joga no turbilhão, porque diante de ti, com o Senhor no controle, tudo é muito mais fácil. Tudo é muito mais fácil. Porque nós, seres humanos, nós gostamos de calmaria. Nós gostamos de calmaria. Todas as vezes que Jesus realiza um milagre, Ele realiza um milagre num turbilhão. Ele realiza um milagre em mar revolto. Então, se a sua situação está num mar revolto, se a sua situação está um turbilhão, pode crer que Deus vai mudar a história. Deus está contigo, mas você precisa acreditar nisto. Acredite em mim, Deus não te abandonou. Acredite em mim, Deus conhece a sua situação, Deus conhece as suas circunstâncias, Deus conhece os seus anseios, Deus conhece os seus temores, Deus conhece as suas angústias. Deus está no controle de toda a situação. Aquele homem, do primeiro texto que eu li, de Marcos 9, versículo 23, aquele homem veio com uma situação que as pessoas não conseguiram resolver, a situação do filho daquele homem. Os discípulos não conseguiram resolver a situação, e ele chega para Jesus e fala: olha, Senhor, me ajuda, porque o meu filho está sofrendo, eu já não aguento mais ver meu filho sofrer. De tempo em tempo um demônio vem, pega ele, lança ele por terra, ele enrijece-se todo, espuma a boca, sacode ele de um lado para o outro, de vez em quando pega ele, joga na água, joga no fogo, tentando tirar-lhe a vida, e não há ninguém que pode resolver a situação dele. Mas se o Senhor quiser, Jesus vira para ele, olha o que Jesus disse para ele: se o Senhor puder, podes fazer alguma coisa. Irmãos, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Jesus olha para aquele homem e fala: se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Você crê? Mas crê mesmo? Mas crê contra a esperança? Crê contra a esperança? Como diz a Bíblia, Abraão creu contra a esperança, e isso lhe foi imputado por justiça. O que é isso, pastor? Abraão tinha uma promessa, de que dos lombos dele sairia uma grande nação, uma multidão, tal como a areia da praia, tal como as estrelas dos céus. Mas não tinha mais esperança para Abraão, porque Sara já era idosa, Abraão já era velho, o ventre de Sara já havia morrido. Melhor, ela era estéril antes, aí que não teria condições mais nenhuma dela produzir fruto nenhum. Mas Deus lançou uma palavra de promessa sobre a vida de Abraão. E Abraão olhou para Sara,
deve ter visto o invólucro humano de Sara, passando por situações de mudanças que é pertinente ao ser humano, de envelhecimento, e Abraão deve ter olhado e pensado assim, ou melhor, se ele tivesse pensado assim, mas Sara, não tem jeito, é impossível. Quando Deus falou para Abraão, Abraão creu, que Deus, da estéril, poderia fazer gerar um filho. A Bíblia diz que ele creu contra a esperança. O que é crer contra a esperança, pastor? É quando você olha para a sua situação e já não tem mais jeito, já não tem mais situação que possa dar jeito ao que você está passando, já não tem mais nenhuma resolução dos seus problemas possíveis nessa esfera. Mas se você crê, Deus pode mudar a história. Se você acreditar, Deus pode fazer com que o seu barco, que o vento assopre de novo sobre as velas do seu barco e você comece a navegar novamente. Creia nisto, acredite. Jesus vira para aquele homem e fala: tudo é possível ao que crê. Imediatamente, diz a Bíblia, o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me a vencer a minha incredulidade. Veja bem, parece que há um paradoxo aqui. Ele diz: eu creio, mas ajude-me a vencer a minha incredulidade. Peraí, ele crê ou não crê? Ele crê que Jesus, ele creu que Jesus era o Messias que haveria de vir, mas ele estava com dificuldade de crer que aquela situação poderia ser mudada. Ele falou: ajude-me na minha incredulidade. Jesus ajudou aquele homem, a fé dele, Jesus injetou fé na vida daquele homem, e aquele homem viu um milagre acontecer, viu o seu filho ser libertado. Você precisa entender isto. No dicionário de Deus não existe a palavra impossível. Mas por que, pastor, que não existe impossível? Porque tudo é possível para Ele. Ele é o Criador de todas as coisas. Deus é absoluto. Deus é absoluto em tudo. Ele é absoluto em poder. Deus é o Todo-Poderoso. Ele pode fazer qualquer coisa. Nada pode limitar o poder de Deus. Agora, você precisa aprender algumas coisas. Que o que é possível, é você que faz. É você que faz o que é possível. Se existe alguma coisa que é possível, então, meu filho, é você que fala: pastor, estou precisando de arrumar um emprego. É possível você enviar um currículo, é possível você levantar cedo, é possível você bater de porta em porta, é possível você falar com outras pessoas, é possível você ligar, é possível você se qualificar, é possível você se aprimorar. Tudo isso é possível. Deus vai fazer isso por você? Não, Deus pode prover os recursos, mas quem tem que fazer é você. É possível. É possível você orar? É possível, então é você que tem que orar. É possível você pedir? É possível, então é você que tem que pedir. O que é possível, Deus não vai fazer. É por isso que tem muita gente que não é abençoado, que acha que, fica com a síndrome da hiena. É a síndrome da hiena, nunca viu não? Ó céus, ó vida, ó azar. Tem crente que até fala que a vida dele é um azar. Esse crente tem sorte? Tem azar? Crente tem Jesus, crente tem fé. Eu tenho fé. Se você tem fé, então você já tem sorte. Se você tem fé, está entendendo? Se é possível, é você que tem que fazer. Tem coisa que é possível que você vai se aconselhar, pedir orientação, mas nunca pensar que Deus vai fazer o que é de você fazer. Agora, se é difícil, Deus não vai fazer por você, mas Deus vai te ajudar. Pastor, é muito difícil. Deus não vai fazer, mas Ele vai te ajudar. Você pode ter certeza. Pastor, está muito difícil de eu casar. Deus não vai trazer uma mulher, mas Ele vai te ajudar a ter sabedoria para poder escolher. Toma posse aí, quem é solteiro? Ninguém. Solteiro não querendo casar, né? Levanta a mão, Alex. Dá um glória. Né? Você está entendendo? Se é difícil, porque tem uns que parece que ficam encalhados. Aí você tem que dar um empurrão na pessoa, para ver se ele passa daquele lugar, e Deus ajuda essa pessoa a desencalhar. Difícil. Deus também não faz, Ele te ajuda.
Agora, é impossível? Descanse o seu coração, só creia que Deus vai fazer. Pastor, é muito difícil atravessar essas circunstâncias. Deus vai te ajudar. Pastor, mas agora está impossível. Não se preocupe, meu filho. Deus é especialista em impossíveis. Deus é especialista em mudar histórias. Deus é especialista em transformar situações. Você acredita nisso? Mas você quer que Deus faça algo impossível na sua vida? Quem está precisando de algo impossível? Quem está precisando de algo impossível? Muita gente, né? Às vezes é a salvação de alguém, é a conversão de alguém. Às vezes é você falar, Deus, os olhos humanos não dá para converter não, mas o Senhor pode transformar o coração do homem, o coração da mulher. O Espírito Santo de Deus, ele é martelo que esmiuça a penha. Ele quebra qualquer pedra dura, qualquer coisa dura, e traz e coloca um coração de carne. Está difícil, se você está precisando que alguma coisa difícil na sua vida seja resolvida, tem alguma coisa difícil na sua vida que precisa ser resolvida? Deus não vai descer aqui e não vai fazer não, Ele vai te ajudar. Mas como que pode me ajudar, pastor? Ele pode prover vários recursos, até mesmo mandar um anjo para poder te ajudar. Você acredita nisso, irmãos? Que quando você sair daqui, pode ter um anjo lá na sua casa te esperando para ajudar a vencer a situação? Eu creio, a Bíblia diz que os anjos são seres ministradores de Deus, em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Ou seja, se você é servo do Senhor, tem anjos trabalhando ao seu favor. Deus delega anjos para trabalhar ao seu ou em seu favor. Agora, é possível? Toma coragem e vai fazer. É possível você fazer um curso para você melhorar a sua qualificação? É possível, então faça. É possível você estudar? É possível, estude. Você precisa. Agora, se é impossível, Deus faz e fará na sua vida, na sua casa, na sua família. Eu quero orar por você nesta noite.